Então vamos para Atos 12, 5. Diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Agora, observe, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Meus irmãos e irmãs, permita-me citar rapidamente todo o contexto desse texto aqui no capítulo 12. Herodes, ele havia decidido fazer dos apóstolos um espetáculo. Esse homem aqui, esse rei, ele era um megalomaníaco. Foi ele que mandou matar Tiago, ele mandou transpassar o apóstolo Tiago. E agora, sabe o que ele faz? Ele pega Pedro. Era a festa dos pães asmos. Ele queria fazer um agrado para os judeus, porque os judeus estavam rangendo os dentes para destruir a igreja. E agora esse homem, ele coloca Pedro no cárcere, e ele coloca uma guarda de 4 soldados. Pedro estava no meio de 4 soldados, numa fortaleza, e aqueles soldados se revezavam em grupos de 4, o tempo todo. Sabe o que aconteceu, irmãos? A igreja, olha o que diz, havia oração incessante pela igreja, a favor de Pedro. Porque para a igreja, a morte de Tiago foi um impacto muito grande. Você sabia, irmãos, que dos 12 apóstolos, Tiago era o homem de maior peso e envergadura espiritual naqueles primeiros anos da história da igreja. Então a igreja viu aquele homem que andou com o Senhor, aquele homem que esteve tão perto do Senhor, um dos mais maduros dos apóstolos. Ele agora é ceifado, ele é tirado de uma maneira cruel. Pedro era outro apóstolo tão amado pela igreja, tão importante naquela hora. Para a igreja seria um grande colapso perder esses 2 homens. Por mais que ela dependesse do Senhor, por mais que ela dependesse de Cristo, mas era uma igreja que estava crescendo. E havia perseguições por todos os lados. Sabe o que a igreja fez, irmãos? Ela intercedeu a Deus. Quando ela intercedeu, sabe o que aconteceu? Se você ler o capítulo 12, um anjo poderoso de Deus desceu. Entrou naquele cárcere e diz: Pedro, levanta, pega a tua roupa, veste, vamos embora daqui. E a Bíblia diz que Pedro achou que estava tendo uma visão. E Pedro saiu, aqueles guardas não perceberam. A Bíblia diz que eles atravessaram aquela porta. Não me pergunte como, porque eu não sei te falar. Eu só sei te falar o que está na Bíblia, que eles atravessaram. Haviam 4 portas, com certeza. Eram portas de ferro, eles atravessaram. Foi quando eles estavam fora da prisão, que aquele anjo deixou Pedro, e Pedro se deu conta que não era uma visão, era uma realidade. Quando Pedro chegou, a igreja estava orando, e uma criança foi lá e viu Pedro, e disse para os irmãos: irmãos, Pedro está aí na porta. Os irmãos tiveram dificuldade de crer que Pedro podia estar ali, porque ele estava extremamente guardado. Meus irmãos, o que pode fazer a oração congregacional? Irmãos, sabe por que hoje nós não estamos vendo anjos atuar no meio do povo de Deus, agir? É porque Deus não está vendo as nossas orações. O problema não é que nós não estamos vendo, é Deus que não está vendo. Porque nós somos tão esqueléticos na oração, nós somos tão fracos na oração. Anjos, irmãos, anjos, existem cadeias, miríades de anjos que são ministros ao nosso favor, a favor da igreja. E esses anjos, eles recebem ordem mediante a oração dos santos. Compreende isso? E nós estamos fazendo o quê, irmãos? Somos fortes em tudo, para organizar, mas não para agonizar em oração. Para construir qualquer coisa, fazemos. Mas somos tão fracos para orar coletivamente. Por isso, irmãos, que o bisturi do Senhor esteja passando na nossa vida corporativa hoje, mostrando essa terrível falha. Se você estudar, e eu quero te passar isso, se você estudar a palavra de Deus aqui no livro de Atos, você vai ver 5 vezes em que os anjos intervêm. 5 vezes. Vou citar Atos capítulo 5, versículo 19. Você pode ler em casa depois. Atos 5, 19. Novamente um anjo vai abrir a porta do cárcere.
para libertar os apóstolos. Depois, Atos capítulo 8, versículo 26, quando um anjo falou a Filipe, dizendo para ele, vai, dispõe-te ao lado sul, o caminho que desce para Jerusalém, vai até Gaza. E ele foi. E ali ele encontrou aquele eunuco. Foi um anjo. Capítulo 10, versículos 3 e 4. Também foi um anjo que levou uma mensagem, porque anjo, a palavra anjo, é a tradução do termo grego para o português mensageiro. Mensageiro. Depois, capítulo 12, versículo 7, que é o episódio que acabamos de ler. Depois, capítulo 12, versículo 23, sabe o que esse anjo fez? Vou contar para vocês, a parte final da história desse megalomaníaco Herodes. Aquele anjo que libertou Pedro, sabe o que ele fez? Ele foi lá e matou Herodes. Foi lá e matou Herodes. Está aí no capítulo 12 de Atos. Ele foi lá e matou o Herodes. Isso está aqui, capítulo 12, versículo 23. E por último, o capítulo 27, o versículo 23. Naquele episódio do naufrágio, que Paulo estava com aqueles homens desesperados, sem saber o que fazer. Não havia um plano B, estava tudo acabado. Mas Paulo, com convicção, ele levantou e disse, porque nessa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Ele disse que nenhuma alma se perderá. Meus irmãos, então você precisa saber de uma coisa, não é anedota, não é historieta, é verdade, os anjos de Deus trabalham para o seu povo, mas os anjos de Deus não trabalham para uma igreja que não ora. Os anjos de Deus, eles não podem receber uma ordem de um povo que não liga os céus na terra e nem a terra nos céus.